comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, por favor. Mateus capítulo 8 e versículo 23, por gentileza. Aleluia. Mateus capítulo 8, versículo 23. Está escrito: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Por gentileza, toma seu assento, por favor. A epígrafe do texto, ela é muito conhecida de nós. É uma epígrafe que automaticamente você consegue se recordar com muita facilidade sobre o texto que iremos esmiuçar e usar como base aqui esta noite. É uma verdade absoluta que esta passagem, esta história, esta experiência de homens com Jesus serviu de testemunhos e inspirou até na nossa atualidade. Alguns louvores são inspirados através desta passagem que junto nós usamos como base. Há uma verdade aqui que para a gente entender sobre este versículo 23 que a gente usamos como base aqui esta noite, a gente precisamos compreender o momento em que Jesus chama os discípulos. E o momento em que Jesus chama os discípulos estavam em sua vida rotineira, exercendo sua atividade profissional. Quando Jesus inicia o seu ministério, até mesmo narrado por Mateus, a partir do capítulo 4, versículo 15 a seguir, nós vamos ver que estava Pedro e André no período de pesca, dada uma frustração, e no entanto Jesus os chamou. E a Bíblia diz que é interessante a forma como Jesus os chama, dizendo: vem comigo e eu farei de vocês pescadores de homens. Este foi o início da chamada de Jesus sobre André e sobre Pedro. E posteriormente a este momento, Jesus agora ele vai de encontro com dois homens que estão consertando as redes juntamente com o pai Zebedeu, que é João e Tiago. Jesus chama aqueles homens que imediatamente eles largam o que estão fazendo e seguem Jesus. Estão ajudando, auxiliando o pai com o conserto das redes, e imediatamente eles deixam tudo e seguem Jesus. É interessante, é muito simples a forma como Jesus ministra para eles. Jesus não maqueia, não enfeita pavão. Jesus simplesmente chama: vem comigo e eu farei de vocês pescadores de homens. Imediatamente eles largam uma vida de construção, eles largam sua profissão, seu ofício, para imediatamente atender aquele que está o chamando. O mais interessante aqui, que esses são os primeiros contatos em relação de Jesus com aqueles homens que posteriormente ia ter um desenvolvimento na fé e as suas vidas seriam importantíssimas, até mesmo por questões de doutrinas apostólicas. Mas
quando nós olhamos para este princípio, este início de relacionamento, a gente precisamos entender, primeiro, como pode uma pessoa imediatamente largar tudo, uma vida de construção, uma vida profissional, e atender a um chamado de uma pessoa que está se revelando ali, naquele momento, para aqueles homens? Porque quando trata-se a respeito de relacionamento, a gente fala em questão de confiança. E nós sabemos muito bem que não é de uma hora para outra que a gente temos uma confiança plena, independente de qual seja o relacionamento que nós estamos adentrando. Ninguém mergulha de cabeça. Mas observamos que interessante é associado esse contexto sobre o texto que juntos nós fizemos leitura. No entanto, eles, com o passar das horas, esse ato de decisão, esta decisão que eles tomaram de seguir a Jesus, eles vão conhecer de um modo profundo e muito amplo sobre quem os chamou, quem é Jesus. Com o passar das horas, eles vão aprendendo com as palavras de Jesus, com as ministrações de Jesus. São ministrações diferentes de todo um sistema farisaico. As mensagens de Jesus, ela produz uma essência de transformação. É inefável a mensagem que Jesus está ministrando. São palavras simples que saem da boca de um possível, de quem olha com os olhos físicos, com o olho nu, tem uma consciência natural, acredita ser uma pessoa comum entre tantas de milhares. Mas quando este homem abre a boca, o que dele sai, flui vida eterna, flui vida, flui transformação, flui renovo. Pessoas com baixas expectativas de vida, quando nós olhamos, Mateus capítulo 4, versículo 16, diz que quando Jesus inicia o seu ministério, o povo estava sentado sobre uma região de sombra e morte, e sobre esta região a luz raiou, referindo-se à pessoa de Jesus. Ouve-se aqui pessoas sem expectativa de vida, pessoas sem felicidade em seu coração, pessoas que estavam dadas a uma força e subordinadas a uma opressão opressora de Satanás, encontrou-se com Jesus com o decorrer das suas vidas. Esses discípulos, eles foram aprendendo com tudo isso que eles estavam vivendo. É tudo muito novo. É um relacionamento, é um início de um relacionamento de Jesus para com eles. E com o passar dos dias, eles veem pessoas literalmente que têm a sua saúde física deplorável, em uma condição de vulnerabilidade, e de repente essas pessoas ganham saúde com a presença daquele que os chamou, na presença daqueles que o vocacionou. Quando Jesus ministra, ele vê, os discípulos, eles contemplam pessoas possessas, eles têm experiência com o mundo espiritual, eles veem que a palavra de Cristo, ela produz transformação, ela produz perfeito juízo, ela produz novidade na vida daqueles que se aproximam. Com o passar das horas, dos dias, eles vão adquirindo confiança, e não somente a confiança em estar ao lado de Jesus, em de pensar e refletir, foi a melhor escolha que eu fiz, foi seguir este homem, Jesus, quando ele me chamou. Como também eles criam um desejo. E qual desejo este, pastor? O desejo de se tornar como Jesus. Suas palavras transformam. Então eles querem adquirir isso.
Suas palavras libertam, eles querem adquirir isso. É tanto que chega um momento de um ápice de crescimento, até porque não tem como você vir ouvir Jesus e largar uma vida completamente raquítica diante dos olhos de Deus, uma vida de decisão, uma vida de escolha, uma vida de renúncia, e não ter crescimento espiritual. Toda pessoa que tem uma vida de renúncia, que vai aos pés de Jesus de todo o seu coração, ele tem um crescimento, ele tem um ganho espiritual. É lindo ver a obra como Jesus trabalha na vida destes homens. Esses homens, com o passar do dia, eles vão aprendendo sobre o que é evangelho, que origina-se do grego, se diz euaielios, que traduzindo, boa notícia, boa mensagem. Eles veem o efeito desta boa mensagem, mensagem que transforma, mensagem que liberta, mensagem que faz com que a pessoa se torne uma nova criatura. Eles ficam admirados, e com o passar do tempo, eles vão criando esse desejo de ser como Jesus. E olha para cá, que interessante é a Bíblia. Chega um determinado momento que esses que iniciam uma jornada de decisão, eles não ficou somente ali andando em torno, eles teve crescimento. É tanto que Mateus também registra que certo dia eles são enviados de 2 em 2. Eles veem os milagres acontecendo. Eles veem os cegos, veem. Eles veem os surdos, ouvirem. Eles veem os sinais, os coxos tendo perfeito coordenação motora em suas vidas. E no entanto, eles, em um determinado momento, voltam da missão e alegres, muito contente com tudo o que aconteceu. Eles dizem: mestre, vimos sinais e maravilhas acontecer. Houve crescimento. Até aqui a gente pensa que é o ápice de uma vida de relacionamento, experiência com Deus, e até aqui acabou. Só que Oséias disse, Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer a Deus nunca é demais. Você lembra do que eu falei de início? Esses homens são homens de pesca. Aí Jesus vai até onde eles exercem suas profissões para simplesmente falar: vem comigo e eu farei de vocês pescadores de homens. A obra está engajada. O nome de Jesus está sendo glorificado. Multidões se aproximam de Jesus e multidões recebem o seu milagre. Mas houve-se um dia que Jesus tem uma obra a fazer. Então ordena aos discípulos. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 8 e o versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Está no texto. Pastor, e o que significa isso? Isso revela liderança de Cristo. Todas as vezes que a gente olhamos, olha, entrou ele no barco, isso é o aspecto da liderança de Cristo. Mas observamos que no texto, e não foge do nosso conhecimento, que a Bíblia diz que em uma condição física, Jesus estava cansado. As séries de ministrações, de adventos que aconteceram, de pessoas que vinham ter com ele. Então a Bíblia diz que diante de uma condição física, Jesus, cansado, ele dorme. A Bíblia diz que ele dorme. Quem está supostamente na direção fisicamente ali do barco são os discípulos. São homens experientes. Eles estão dentro do ato profissional deles. Eles têm experiência.
A Bíblia diz que, enquanto eles vão seguindo viagem, os ventos começam a se formar e tornam-se contrários. As ondas começam a ganhar proporção de tal modo que começam a invadir o barco. E Jesus está dormindo. Mas espera lá, olhe para cá e vamos fazer esta observação. Se algo acontece dentro do que eu conheço, mesmo que eu tenha Jesus ao meu lado, eu vou procurar resolver, porque nós somos assim. É dentro da minha atividade, é dentro da minha experiência. E quando acontece uma coisa tal, a minha mente diz: você consegue resolver. Está no seu alcance de resolver. É algo que está ligado a você. Então o que ele faz de imediato? Pastor, isso aí está no texto? Repare bem o texto. O texto diz que quando eles vão despertar o Senhor, eles dizem: mestre, salva-nos que perecemos. Para chegar num auge de frustração, é porque houve tentativas. Eles tentou solucionar, mas eles entenderam. Os pescadores tentou solucionar. Os homens que têm experiência, que tempestade para eles, não é uma coisa, não é uma anomalia. Até porque, em todo momento de atividade profissional, eles saem, assim como eu e você. A gente sai para os nossos ofícios do dia a dia, mas seja sincero comigo. Teve um dia que você planejou como seria o seu dia e no final não foi como você planejou? Teve um dia que você disse: hoje vai ser assim. Quem trabalha com venda, hoje eu vou estourar em venda. E no final não foi o melhor dia nas suas vendas. Então nem todo dia sai como a gente planeja. Nem todo dia sai como a gente deseja. Imprevistos acontecem, sim ou não, igreja? Fatalidades acontecem, sim ou não? Pastor, e o que é? É aquilo que não se pode evitar. É aquilo que vem contra você. É a onda que veio. É o vento que veio. Só que a sua mente, a princípio, acredita que é semelhante àqueles dias que você enfrentou aquela adversidade, que é só mais o vento. Já passei por isso. Então a mente já está preparada para resolver os problemas que ali está posto para você. Com base, com cálculos nas experiências remotas no passado, a nossa mente nos diz que nós estamos mais experientes. Então vamos direto ao problema. Quem trabalha na área da mecânica sabe. Quem não entende, leva no mecânico, não sei. O mecânico vai exatamente no ponto que o carro precisa ter a peça trocada, o reparo precisa acontecer. Isso é experiência. Agora aqui no barco está repleto de pessoas experientes com o mar. Então não tem dificuldade de se relacionar. Cada um já sabe o que tem que ser feito. Se fulano entrou numa parte para ser resolvida, outro já entrou, é automático, é a profissão de cada um. Só que o mais interessante é que ele se posiciona, só que não soluciona. Peraí, por que não soluciona, pastor? Se está dentro da área profissional deles, se não é algo incomum para eles, se ele já enfrentou por essas diversidades, o porquê é que eles não conseguiram resolver? Por que as coisas não fluíram? Todos me ouvem e digam amém. Eu posso entregar uma revelação de Deus dentro da palavra? Sejamos atentos ao texto. Por que eles tentou, gesticulou e no final houve frustração, no final houve medo, no final teve o pensamento de que nós vamos morrer. Quando eles despertam a Jesus, eles dizem: mestre, salva-nos que vamos
perecer, que vamos morrer. Se eles estão na área que eles dominam, porque então que as coisas não fluíram. Se eu tenho experiência em determinada área, eu não consigo resolver, eu vou ficar me indagando, por que eu não consegui resolver? Olha o que diz o versículo 23. Vamos lá? E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Está aí uma resposta de Deus para alguém aqui entre nós. Como assim, pastor? Me explica. Vamos esmiuçar. O versículo 23 já havia tempestade? Sim ou não? Não. O versículo 23 já havia tempestade? Sim ou não? Todos, vai. Sim ou não? Pronto. A tempestade veio logo após, no meio do percurso, no meio da jornada. Você entendeu o negócio? Antes das dificuldades da vida, antes das pressões da vida, a gente entramos em uma via de que, oh Deus, você já viu aquela pessoa? Senhor, em ti eu entrego meu dia, minha semana, o mês. Já pegou. Muito explicado. Oh Deus, eu entrego a direção da minha casa nas tuas mãos. É porque as coisas estão tudo favorável. Não tem vento forte, não tem o que você se preocupar, não tem o que você se estressar. A pressão arterial está normal, 12/8, está tudo tranquilo na sua casa, está tudo tranquilo na sua família, está tudo tranquilo na sua empresa. Mas houve-se um momento que você esqueceu, oh Deus vai na frente. Você esqueceu que Deus está no controle, que Deus está na direção, que Deus ainda está na liderança. E qual momento? No momento em que a tempestade surgiu, no momento em que o problema se levantou, no momento em que a tensão tomou conta do seu subconsciente, e ninguém quer ficar numa condição desconfortável, ninguém quer ficar numa condição desfavorável. Se tem um problema, quer que eu seja sincero? Se você tem um problema na sua casa, sabe o que você vai fazer? Vai querer resolver, vai querer discutir, vai querer solucionar, vai querer colocar o dedo e dizer do meu jeito, é assim que tem que ser feito, é assim que tem que ser solucionado. Agora a questão é que gerou crise de ansiedade, insônia. Sabe por quê? Porque houve conflitos internos de indagações. Meu Deus, que negócio estranho. Eu tentei, conversei, discuti, me posicionei. Por que as coisas não estão fluindo? Por que as coisas não estão acontecendo? Por que ele não me ouve? Por que ela não me ouve? Porque lá na minha empresa as coisas apertou, parece que as coisas não fluem. Aí eu trago uma resposta de Deus para a tua vida. Lembra no início, antes do caos, antes dessa aflição, antes do problema, você disse: Senhor, vai na minha frente. Alguém precisa entender que o Jesus antes da tempestade é Jesus na tempestade. Segura na mão gentilmente da pessoa que está do teu lado e diga: se Jesus é Senhor antes do vento, no vento também Ele é Deus. Se Jesus é Senhor, aleluia, quando há bonança na tua vida, na tempestade, na adversidade, quando as coisas apertarem, quando o inimigo te assolar, quando você viver o assombro, Ele continua sendo soberano. Ele é poderoso na Talvez o que você deixou passar desapercebido foi isso. Você tem muita experiência, é verdade. Você tem experiência de sinais, você tem experiência de milagres, você tem tanta experiência, isso é bom.
Só que Jesus levou uma experiência que talvez você precisava passar por esse momento. Aonde? Numa vida íntima, numa vida particular, lá dentro, aonde você se preparou para tantas experiências, mas não estava preparado para essa. Você viu Deus agir através da tua vida, mas Deus queria se revelar. É por isso que algumas coisas fugiu do teu controle. Jesus está dizendo: se eu sou soberano na sua boca antes do vento, eu permiti essa situação para te dizer: sou soberano aqui também. Aleluia. Alguém recebe isso? Isso, levante a tua mão e recebe mesmo, é para o teu coração. Jesus está dizendo: sabe por que aquela situação não foi solucionada? É porque aquilo não é para você resolver, é para mim resolver. Se você diz para muitos que sou eu que soluciono, se você diz para muitos que sou eu que resolvo, então eu quero te ensinar que na sua casa quem resolve também sou eu, que na sua empresa quem resolve também sou eu, que na sua vida pessoal quem resolve também sou eu. Eu sou Deus em todas as horas da sua vida, em todos os momentos. Sou general de guerra, não perdo batalha, e operando ninguém perde. Aleluia. Você não entendeu, mas Deus hoje veio lhe ensinar. Olha que interessante esse texto. Ele ficou tanto olhando para o problema interno que estava acontecendo ali. Os ventos, as ondas, frustração de não conseguir resolver o problema. E aquilo estava matando eles por dentro. Sabe o que é isso? Observe a narrativa e veja como o texto é amplo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, igreja. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você sabia que o silêncio dentro desse contexto pode te levar ao fracasso? Como assim, pastor? Sabe aquela pessoa que está com problemas e acumula problema e não consegue buscar diálogo, não consegue buscar uma conversa, não consegue buscar um desabafo, e vai acumulando, e chega uma hora que essa pessoa é igual uma bomba relógio. Eles estavam acumulando tudo aquilo aqui, ó. Tem pessoas que estão no nosso meio, que talvez seja deste perfil. Pastor, eu levo meus problemas sozinho, mas eu não incomodo ninguém. Por que algumas pessoas chegam a pensar assim? Algumas pessoas não conseguem procurar um desabafo por conta de decepção. Houve um dia que essa pessoa confiou algo particular com alguém e teve a confiança traída. O que era para ficar ali no secreto ganhou expansão, ganhou novos ouvidos, estava em outras bocas uma experiência interna. Há um tempo atrás, um homem procurou desabafo comigo. E ali ele me disse: pastor, estou enfrentando um momento muito difícil. E eu estou com meu filho assim, tenho 3 filhos, e meus filhos estão assim, está difícil, os 3 no mundo perdido, quer saber das drogas, não quer saber de nada. E eu disse para ele: ó, vamos para o culto comigo, caminha ao meu lado. Só que aquele homem, ele rejeitou aquele convite, e algo ficou preso ali dentro dele. Dia 24 de dezembro,
os filhos na farra, bebendo, usando todo tipo de drogas. E aquele homem, ele está sozinho dentro de casa. Olha para o teto da sua casa e vê uma viga. Então ele lembra que ele tem uma corda. Aquele homem laça a corda sobre o pescoço, amarra na viga e se sai da cadeira. Uma vida foi ceifada. O silêncio leva o fracasso. Você sabia que nesse exato momento alguém se suicidando exatamente por conta disso? O silêncio. A falta de alguém para ouvir. A falta de alguém, e quando alguém para ouvir, começa a zombaria. Começa o sarro. Isso é graça sua. Isso não é verdade. O silêncio que leva o fracasso. Certo tempo atrás, na nossa igreja, a irmã no culto, o filho em casa, quando ela se depara, abre a porta, o filho morto se suicidou. Observe o que diz esse texto. O próprio discípulo com Jesus dentro do barco disseram: Mestre, salva-nos, que perecemos. É pessoas que estão no nosso meio espiritual, mas as suas guerras não deixam traçar uma estratégia. Suas ansiedades, suas crises existenciais, suas guerras internas não lhe deixam refletir que o Senhor é Senhor antes do vento, e no vento Ele também é Senhor. Estão ansiosos de tal modo para resolver os seus problemas, que não conseguem refletir em mais nada que não seja somente o seu problema. Mas houve-se um momento que, enquanto o diabo queria trabalhar naquele meio, fazendo com que eles literalmente viessem a descrer que eles sairiam possivelmente daquela situação, eles em um dado momento olhou e viu Jesus dormindo. Observe o que diz o texto diz assim, olha, e despertando-o, mestre, disseram, mestre, salva-nos, que perecemos. Você vai entender o que significa isso agora. Você consegue conversar com alguém dormindo? Sim ou não? Não, não tem como. O que precisa? Despertar. Pastor, o que significa isso? É voltar ao contato. É chamar a atenção. É despertar a atenção de Deus, dizer, Deus! E confessar o que você tem sentido. Confessar suas enfermidades internas que talvez o homem não saiba. Alguém está entendendo isso? É abrir o coração. Porque talvez essa luta não te deixa, talvez, se curvar diante de Jesus. Talvez essa pressão que você está vivendo não deixa você se entregar em um dado momento para a presença de Deus. É tanta ansiedade para resolver que você fica andando para um lado e para o outro. As noites têm sido demoradas para se passar e os dias você tem visto com mais frequência amanhecer. E você não tem conseguido arcar uma estratégia de solução. Sabe o que está faltando para você? É olhar para aquele que nunca se afastou de você. A luta não te deixou enxergar. Mas a Bíblia diz que o Espírito ajuda na nossa fraqueza. Porque não sabemos pedir como convém. E o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe por que você não sucumbiu?
Sabe por que você não foi destruído? É porque o Espírito Santo te deu força e você diz: pastor, eu tirei força da onde não tinha. Foi o Espírito Santo que te ajudou. Foi o Espírito Santo que te conduziu até aqui. Aleluia. Nesta noite o nosso Deus, Ele quer que os seus olhos se abrem. Se você tiver o privilégio de desabafar com Deus, mediante as pressões emocionais que você tem vivido, mediante as pressões espirituais que você tem vivido, qual seria o teu desabafo aqui esta noite? Se você tivesse a oportunidade diante de uma semana turbulenta, diante de um mês turbulento, diante de dias difíceis que você tem enfrentado, qual seria o teu desabafo aqui esta noite? Sabe qual foi o desabafo destes homens? Mestre, salva minha alma. Mestre, vira meu cativeiro. Mestre, eu não quero morrer. Estou sentindo Deus aqui. Temanas, por amor à sua vida, coloque a mão no seu coração e recebe essa palavra. Por amor à sua vida, o Senhor me trouxe aqui esta noite. Eu estava fora de condições de pregar nesta noite. Pressão baixa. Passei mal a noite passada. Mas Deus me deu condições físicas esta noite para liberar uma palavra para alguém aqui nesta noite. Não permita sair derrotado deste conflito. Não permita sair como derrotado desta situação. Eu entrei na sua frente, lembra, antes dessa situação? Eu não me ausentei de você. Eu não me desviei de você. Eu estou no mesmo lugar que você permitiu eu estar. Eu sou sua liderança, eu sou sua direção, eu sou quem conduz, eu sou seu pai, sou seu ensinador, sou seu Deus. Eu sou o controle dos dias tempestuosos da tua vida. Eu sou a virada de cativeiro, eu sou a calmaria para esta tempestade. Eu sou o livramento diante da fornalha. Eu sou o livramento diante da cova dos leões. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Sou o leão da tribo de Judá. Sou o rei dos reis, senhor dos senhores. Sou aquele que abre o caminho e o mal não lhe toca. Eu sou aquele que te guarda debaixo da minha sombra. E debaixo da minha sombra você está seguro. Eu sou o alfa, sou o ômega, sou o princípio, sou o fim. Eu sou general de guerra, não perde batalha. Eu sou aquele que estou na frente da batalha. Eu sou o teu escudo. Eu sou teu protetor. Eu sou teu ajudador. Eu sou o rei dos reis e senhor dos senhores. Eu sou general de guerra que veio para mudar. General de guerra que veio para livrar. General de guerra que veio para levantar. General de guerra que veio para fazer reboliço nesse vale. Só quem está ligado recebe a presença daquele que diz: você não está sozinho. Oh, Emanás, prepare o hino da vitória, porque quem tome essa embarcação, vou dar lugar nesse negócio aqui, não vai te deixar sozinho. Alguém pegou, eu estou sentindo Deus aqui, vai virar. Alguém está entendendo? Pelas ruas de Porto Seguro, você não vai ser conhecido como um fracassado. A história está sendo mudada. O percurso está ganhando uma nova proporção. Há um tempo de vitória, um tempo de novidade.
general de guerra está se levantando em prol da tua causa. Meu Deus do céu, eu vou voar. Eu vou voar. Eu vou voar. Eu estou sentindo Deus nessa casa. Eu vou voar. Eu vou voar. Eu vou voar. Aleluia. Eu vou dar lugar nesse negócio aqui. Eu vou dar lugar. Onde houver um crente, meu Senhor, batizado com o Espírito Santo, pega ele agora. Chacoalha ele agora. Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Chacoalha. Nossa. Emanau a ciagada xeriola. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai celebrar um novo cântico. Oh, oh, oh. O varão desceu. O varão desceu. General de guerra não perde batalha. Esta peleja não tem de pelejar. Esta guerra não é sua. Esta guerra ela é minha. Esta guerra não é sua. Essa guerra ela é minha. Essa guerra não é sua. Estou sentindo Deus de uma forma tremenda aqui. Há uma presença terrível do grande eu sou. Recebe essa presença. O livramento, o escape. Você não vai perder. Você não vai perder. Tua casa está nas minhas mãos. Tua família está nas minhas mãos. Olha eu, contempla eu me levantando em prol da tua vida. Contempla eu na direção desse negócio. Vai lá. Quer ver o negócio pegar? Vai lá, meu Senhor. Enche essa casa de glória. Agora, agora. Esse vento não vai te matar. Não vai te matar. Quem te chamou está se levantando em prol da tua causa. Quem te chamou tem mistério aqui. Tem mistério aqui, tem mistério. Que mistério é esse, Jeová? Diz a Bíblia Sagrada que eles chamaram a atenção do mestre dizendo, desabafaram com o mestre. Você consegue desabafar com ele? A luta não vai matar o... Deus tem algo na sua vida. Deus não te chamou para ir só até o meio do caminho. Deus tem uma jornada. O caminho é longo. Quando eles dizem ao mestre, o mestre,
salva-nos. Me tira dessa situação. A Bíblia diz que o mestre se levantou. Estou sentindo Deus aqui. Só para encerrar. A Bíblia diz que sobre aquilo que causava esta insegurança e incerteza nesses homens, o vento, cessa-te. O mar, acalma-te. E a Bíblia diz que seguiu-se grande bonança. Bonança. Levante as duas mãos para a gente encerrar. 9:09. 9:10 eu volto o microfone àquele que é de direito. E desde já eu agradeço a minha oportunidade. Levante as duas mãos o mais alto. Profetiza sobre a tua vida. E você vai dizer bem alto. Diga comigo. O próximo culto de ação de graça vai ser na minha casa. Deus já virou meu cativeiro.